Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o presbítero Márcio Bruno e hoje nós vamos falar a respeito da lição 13 da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre, os meses de julho, agosto e setembro, é o terceiro trimestre desse ano de 2020 e essa lição é a última lição da nossa revista. A lição 13 fala sobre a vigilância conserva pura a igreja. Nós vamos aprender com a lição de hoje a importância de se estar, além de orar, se estar vigilante. É o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. E você, está disposto a orar? Está disposto a ser vigilante? Bom, a 13ª lição do terceiro trimestre de 2020 fala sobre isso. Estamos finalizando esse trimestre e o Senhor Jesus nos alerta com esta lição maravilhosa que é desse domingo pela manhã. O texto áureo fala sobre e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Está lá em Marcos capítulo 13, verso 37. O que o Senhor Jesus mais nos alerta é que além da oração nós precisamos vigiar. Verdade prática. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. É importante que você entenda que vivemos num mundo muito ativo, com vários entretenimentos, muitas opções de diversão e às vezes ocorre o perigo do crente se envolver com o mundo e deixar a vigilância de lado. Então a verdade prática é que nós venhamos a ter vigilância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Na leitura, diz assim a leitura bíblica em classe. Você pode abrir aí a sua Bíblia ou acompanhar na sua revista, que está em Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 13, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. O verso 5 diz, o verso 6, Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, Não seja caso que vos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-a para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, dizendo, Em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Aleluia, essa é a palavra do Senhor, é a parábola das 10 virgens. Conforme nós vimos aqui, as 10 virgens são 5 prudentes e 5 loucas. As loucas foram dormir com as lâmpadas vazias. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você tem ido dormir com a sua lâmpada vazia ou você tem feito a sua oração da meia-noite? Nesse estudo, vamos falar a respeito da expressão meia-noite. O que o Senhor Jesus quis dizer? Que à meia-noite o esposo veio. Será que a volta do Senhor Jesus será à meia-noite? O que você estará fazendo à meia-noite? Será que você estará por aí se divertindo? Será que você estaria dormindo o sono da indolência? Ou você estaria vigiando e orando, aguardando a volta do noivo? Então, vamos falar a respeito sobre essa expressão que Jesus falou, à meia-noite. Bom, primeiro precisa entender esse período de tempo. Aqui diz a palavra que meia-noite é um dia começa às 0 hora e termina às 24 horas. Mas a Bíblia foi escrita por judeus para os judeus. Então a contagem dos dias para os judeus é muito diferente de nós aqui do Ocidente. Então para o judeu a noite começa assim que o pôr do sol começa, então vem as trevas e
vai até o nascer do sol. Então esse período de tempo do pôr do sol ao nascer do sol é o período das trevas, é o período onde o sol se põe. Esse período de trevas começa às 6 horas da manhã e vai até, começa às 6 horas da noite, da tarde para a noite, e termina às 6 horas da manhã. Nesse período de trevas tem o meio. Então a meia-noite, que é a metade desse período de trevas, é um período importante. É hoje o que nós chamamos de meia-noite. Então o objetivo geral da aula de hoje é sinalizar que nós temos a necessidade de cultivar uma vida de oração, cultivar uma vida de vigilância. Tem muitos dos nossos irmãos, muitas das vezes nós só nos preocupamos em orar, mas não estamos vigilantes. Então a Bíblia nos alerta, nos informa e nos ensina que além de termos uma vida de oração, é preciso ter uma vida também de vigilância. Então o objetivo específico de hoje é isso, né? Apontar, revelar, expor, destacar sobre esse período de meia-noite. Existe um mito a respeito de meia-noite. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Então diz assim a palavra do Senhor na introdução aí na sua revista. Introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. 1 Coríntios 7, 29. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, do 1 ao 11, que acabamos de ler agora, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite. Mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abre os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Então que através desse estudo você possa estar preparado nesse alerta de que é preciso não somente orar, mas é preciso estarmos com a nossa vida vigilante, porque a qualquer momento o Senhor vem e nós podemos perder. Então, esse estudo que fala sobre a vigilância conserva pura a igreja, foi dividido em 5 tópicos. E vamos ver um a um rapidamente para que você possa entender como foi dividido o estudo sobre a parábola das 10 virgens. Bom, o tópico 1 fala sobre meia-noite, o dia que já passou. Diz assim, à meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, já passou, ao dia de ontem. Esse é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, que é o dia, que está para terminar, é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar sua igreja, fiel, isto é, nós, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Lá em Daniel, esse período, nós falamos sobre Daniel, Esdras, Zorobabel. Em Daniel tem uma profecia que são as 70 semanas de Daniel. E a Bíblia conta que já ocorreu as 69 semanas. Então Deus parou o relógio de Israel na 69ª semana. Estamos a qualquer momento prontos a começar a 70ª semana. E isso vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os fiéis da terra. Portanto, esse período da ascensão de Jesus aos céus até os dias de hoje é chamado período da dispensação da igreja. Então tem muitos crentes que não estão alertas a isso. E o crente que realmente tem o Espírito Santo, que quer buscar a presença do Senhor, precisa estar atento a esses sinais, que a qualquer momento o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Portanto, nós estamos vivendo hoje os últimos momentos da igreja aqui na terra. Então é importante que você, eu e todos os nossos irmãos estejamos atentos. Já pensou? O noivo volta para buscar a sua igreja, os fiéis da terra, encontra a gente no sono da indolência. Então, o tópico 1 fala sobre isso aí, o dia que já passou, dispensação da igreja. A Bíblia diz que somos o sustentáculo da verdade, que grande é a nossa responsabilidade, por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir e então não será possível mais fazer nada. Então, nós sabemos que 90% do que nós fazemos é durante o dia. Quando chega a noite, estamos cansados, Naquela época havia a escuridão,
não tinha como se trabalhar, e ele está nos alertando. É importante, enquanto é dia, que viemos a trabalhar, que viemos a orar, que viemos a buscar o Senhor, porque quando a noite vem, nada disso é possível. A noite é para dormir, para descansar e para o quê? Orar e vigiar. Então o tópico 1 fala sobre isso aí. Meia-noite, o dia que já passou. Agora vamos ao tópico 2. O tópico 2 diz sobre meia-noite, início de um novo dia. Então, deu meia-noite, acabou um dia, já passou, agora 0 horas, começa um novo dia na nossa vida. Diz assim o texto: este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, a meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será esse? O Atalaia responde: vem amanhã e vem também à noite, lá em Isaías. Então, tem aqui o item 1 que diz assim, olha, amanhã começará. Quer dizer, não é amanhã, amanhã de hoje, né? Começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus Cristo. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de seu sofrimento. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados os vivos. E Jesus levará sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todo sempre. Desde já oremos e digamos, amém, ora vem Senhor Jesus. Aqui é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tem muitos crentes aí, muita gente orando ao contrário, Senhor, não vem agora não, porque eu não estou preparado. Mas, segundo a parábola das 10 virgens, o Senhor Jesus pede que nós venhamos a estar o quê? Preparados. Por quê? Porque vai chegar esse dia em que o Senhor Jesus lá no céu dará ordem ao arcanjo. O arcanjo tocará a trombeta e todos nós, os fiéis daqui na terra, que estivermos com o selo do Espírito Santo, estaremos orando e vigilantes, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que esse dia venha a ser breve, que esse dia venha a ser um dia de alegria para todos nós e que ninguém fique para trás, tá bom? Então esse é o tópico 1, o tópico 2, meia-noite e início de um novo dia. Agora vamos ao tópico 3. O tópico 3 fala sobre ainda meia-noite, a hora de trevas. Muitas pessoas têm medo de ir para a rua, quando dá meia-noite, tem aquele... Costuma falar que meia-noite as pessoas que não conhecem a verdade, as pessoas que acreditam em lendas e mitos, né? Fala-se muito sobre meia-noite é uma hora de batalha. E realmente é isso mesmo. Vamos dizer assim, olha, para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. O lugar escuro em que vivemos parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. O que quer dizer o seguinte, que cada noite que passa, que vai embora, nós sabemos que está próxima a volta do Senhor Jesus, porque Ele nos alertou através da parábola das virgens. Será que o Senhor Jesus voltará à noite, de madrugada? Será que Jesus voltará durante o dia? Não sabemos. Nem o próprio Senhor Jesus aqui na terra sabia o dia nem a hora que Ele voltaria. Mas Ele nos alertou, olha, somente o Pai sabe. Mas para que vocês não fiquem para trás, vocês têm que estar o quê? Em oração e tem que estar em alerta, tem que estar em vigilância. Por quê? Porque não sabemos o dia nem a hora, portanto, vamos ter o dia trabalhando e ligados no Senhor. Por quê? Porque quando Ele voltar, Ele vai voltar a cada um de nós o quê? A gente não vai ser pego de surpresa, tá bom? Então o item 3 fala sobre meia-noite e a hora das trevas. Aí tem aqui um tópico 1 que diz assim, a natureza sente as trevas. Vamos ver lá, né? Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Por isso, há terremotos, pestes, fome, catástrofe de toda ordem. A Bíblia já previu tudo isso. Então, quer dizer, a própria natureza percebe que há trevas, né? E o item 2 diz assim, os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis,
quando o homem em particular será atormentado por tentações de toda espécie. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Então tá aí, né? Nós, os homens, nós sentimos as trevas. Tópico 3 diz assim: as nações estão em trevas. Há guerras e rumores de guerras. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação. E não há lugar para recuo. As trevas da meia-noite já chegaram. Amigos, o mundo já vivenciou a Primeira Guerra Mundial, o mundo já presenciou a Segunda Guerra Mundial. Nós temos visto aí guerras e rumores de guerras. Até pouco tempo atrás, a gente ouve nos noticiários a guerra dos Estados Unidos contra os árabes, a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, a guerra dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte. Enfim, o mundo hoje, a gente vive nessa expectativa do início da Terceira Guerra Mundial. Mas a Bíblia fala sobre a grande tribulação, que vai ser um período de grande sofrência para o homem, que o homem nunca viu, nunca vivenciou. É o período da grande tribulação, aonde o quê? Aonde o Senhor Jesus retirará os salvos da terra e aparecerá o anticristo dizendo que há paz no mundo. E a Bíblia diz que quando disserem a paz no mundo, sobrevirá repentina destruição. A Bíblia está alertando sobre a grande tribulação que não tem jeito, vai acontecer porque é bíblico, que nós estejamos preparados, tá bom? Aí agora para a gente, já estamos quase chegando já ao final da parábola aqui agora tem o tópico 4 da revista, que diz sobre meia-noite a vinda do noivo, agora sim, que é a parte mais importante do estudo. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, isto é, morreram, faleceram, né? Guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite, ninguém mais dirá Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá terra e céu. Será a noiva exclamando: chegou o noivo. Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres, pois os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos e os que estiverem vivos serão transformados e todos juntos serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Esse é o momento que todo crente aguarda. Se você é crente, meu irmão, minha irmã, e não aguarda esse momento, tem alguma coisa errada. Todo crente aguarda a volta do seu Senhor, do Messias, né? Do ungido de Deus para resgatar a igreja fiel. E aqui diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo de glória para se encontrar com o Senhor Jesus. Por isso que eu disse no outro tópico, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É o que todo crente anseia, é o que todo crente aguarda, é o que todo crente espera, a volta do seu Senhor para te resgatar desse mundo violento, desse mundo mau, desse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, desse mundo que a própria Bíblia diz que o Satanás é o príncipe desse século. Nós somos forasteiros, nós somos cidadãos dos céus, estamos aqui como forasteiros e aguardamos a volta de nosso Senhor para nos resgatar. Para que isso aconteça, para que isso seja uma realidade, para que você não venha ficar para trás, esse estudo diz para você, é preciso oração e vigilância. Não sabemos o dia nem a hora, mas o Senhor sempre nos dá os sinais da sua volta. E temos visto aí guerras, rumores de guerras, pestes, catástrofes, tudo isso são os sinais da volta do Senhor. Amém? E agora, para a gente finalizar, é o tópico 5, o clamor da meia-noite, um brado de alerta, que diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. É este clamor que ouvimos em nossos dias, meu irmão. Você está ouvindo já esse clamor? Você está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus breve vem? Você está atento aos sinais dos tempos?
Está atento ao cumprimento dessas profecias? Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Está lá em Apocalipse 2:7. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Salvador, as palavras do Evangelho, enquanto houver tempo. Fomos chamados por Deus para sermos atalaia. A nossa função é despertar o povo. Que nessa manhã que você está acompanhando essa maravilhosa palavra de Deus, você vê se despertar. Tá? Muitas das vezes temos o conhecimento para nós, mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos o quê? Divulgar a palavra, precisamos pregar o Evangelho, precisamos dar as boas notícias para as pessoas que se sentem perdidas, que existe uma esperança, a esperança é o Senhor Jesus, que Ele vai nos buscar. Precisamos divulgar essa palavra, precisamos evangelizar, precisamos avisar que o Senhor Jesus voltará para buscar, para que nós possamos estar prontos, para que nós possamos estar vigilantes. Não sabemos esse dia, mas precisamos estar atentos. Os sinais estão aí. Então aqui diz, para a gente continuar, temos que anunciar aos homens que Jesus vem em breve. Obreiros e crentes em geral, não nos cansemos de anunciar a volta de Jesus. Não é bastante que uma vez tenhamos sido feitos filhos da luz, vestidos de vestes nupciais, precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso diz a Bíblia, guarda o que tens. Aleluia, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os membros da igreja da Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor para não serem roubados. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Com a ordem vigiai. Essa semana a gente estamos trabalhando, estamos estudando a respeito da parábola do semeador e nós aprendemos, que Deus ele sempre sai a semear. Deus então sempre envia os seus fiéis remanescentes para pregar o Evangelho. E o Evangelho é uma semente que vai caindo, em vários terrenos. E ela cai num terreno fértil, a pessoa ouve e atenta à palavra. Mas também essa semente cai em terrenos em pedregais, onde a semente germina, mas a raiz não consegue se aprofundar por causa dos pedregais. Aí vem o sol forte e queima. Vem as aves e comem a semente. Quer dizer o quê? Satanás vem e aquela pregação que foi feita para o crente, Satanás vem, sussurra no ouvido dela, diz que não é importante. Então nós precisamos estar atentos à semente do Evangelho. Precisamos lançar uma boa semente num bom terra fértil. E é isso que a Bíblia nos ensina, que Deus, ele sempre lança semente para as pessoas, mas as pessoas precisam estar atentas, e valorizar essa semente, permitir que essa semente cresça, que o Evangelho alcance o mais profundo do seu coração e que você receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador e você estará para sempre salvo com o Senhor. Então é preciso que haja oração e que haja vigilância, para que a igreja se permaneça pura. Aqui no tópico 5, tem aqui o item número 1, que fala sobre o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Diz assim o texto, o sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu a Jonas. Está lá no livro de Jonas, capítulo 1, verso 6. Quando obedecemos a Deus, nós somos revestidos do poder do Espírito Santo, para não adormecermos. Também a preguiça causa sono. Está lá em Provérbios 24:30. Quando Davi ficou em casa, o rei Davi, ficou em casa, desocupado, enquanto o seu exército combatia, caiu em tentação. Vocês lembram de Betseba? Davi sempre foi um rei à frente dos seus soldados. Mas aí o tempo passou, agora ele é rei, tem um palácio, um monte de mulheres. E de repente, em vez de ele estar à frente de batalha com os seus súditos, ele relaxou. E era aquela pessoa que, quando alcança o que quer, ela relaxa. E aí, enquanto ele estava ali relaxado no seu palácio, ele viu que Betseba se banhando, nua, e ali, ao invés de ele estar pensando nas coisas de Deus, ele atentou contra a vida de seu marido. Nós conhecemos a história, ele caiu em tentação. Por quê? Porque estava à toa. Então é necessário, a Bíblia nos ensina, que nós temos que estar envolvidos com a obra do Senhor. Há tantas coisas a se fazer, não só na igreja, mas no nosso dia a dia. Se nós estivermos ocupados com o reino de Deus,
se nós estivermos ocupados em aprender a palavra, estudando, se nós estivermos ocupados em fazer tantas coisas para o Senhor, nós não teremos um mínimo de chance de cair em tentação. Teremos um mínimo de chance de estar em pecado. Porque quem está à toa, quem não faz a obra do Senhor, quem não prega o Evangelho, a mente fica vazia e o inimigo vem e começa o quê? Lançar flechas contra a sua vida. Então é importante que nós não venhamos a ser preguiçosos para o reino de Deus. Venhamos estar sempre envolvidos com a obra. Há muito o que se fazer. Deus te chamou não para ser mais um na igreja, mas Deus te chamou para ser igreja, para pregar o Evangelho sem preguiça, com força, porque ainda que estejamos desanimados, o Espírito Santo vem e nos anima. Então aqui diz, quando Davi ficou em casa desocupado, enquanto seu exército combatia, caiu em tentação. Por isso, é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo-o ali. Esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Está lá em Gênesis 15, verso 12. Precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono. Aqui, no caso, o sono espiritual. Você conhece algum crente que é crente, é salvo no Senhor, mas ele tem um sono espiritual tremendo, sabe? Ele não faz nada, sabe? Ele está sempre desatento. Você conhece alguém? Que você não seja essa pessoa. Aqui no tópico 5, temos aqui o item 2, para a gente fechar o estudo. Seremos guardados, vigilantes, se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Deus quer que nós nos salvemos. Deus ele já operou a obra. O Pai entregou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. O Filho já fez a sua obra. O Filho carregou aquela cruz dos nossos pecados e se entregou à morte para nos salvar, derramando o seu sangue precioso para nos resgatar do pecado. E agora o Espírito Santo tem feito a obra em nós. Então Deus ele já fez a sua obra. O que falta então? Aí diz aí, né? Ele coloca os meios à nossa disposição. Diz assim um texto. Ele nos desperta pela sua palavra. Jesus despertou seus discípulos falando-lhes. Como é preciosa a palavra de Deus. Quem a estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Aleluia. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como o óleo da lâmpada. Vive, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar, conforme Paulo explicou aos 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, que nós devemos viver uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar. Muitas das pessoas que caem em tentação costumam falar que a carne é fraca, mas o próprio versículo diz que o Espírito está pronto. Então, quer dizer, muitas vezes é conversa fiada, é preguiça, é sono, sabe? É dizer que Deus não está te ajudando, quando o próprio versículo diz que o Espírito está pronto, a carne, porém, é fraca. Então, nós precisamos o quê? Acordar e precisamos estar atento a todos os meios que Deus tem colocado à nossa disposição. O estudo da palavra de Deus, sabe? A permissão, devemos abrir o nosso coração, permitindo que o Espírito Santo atue em nossas vidas, nos fortalecendo. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, por isso em nossas orações sempre temos que pedir a inspiração do Espírito Santo, para que ele leve a nossa oração ao trono do Pai, em nome do Senhor Jesus. Diz assim o texto, vive, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar, e isto o conservará preparado para o encontro com o Senhor. A oração é outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção. Disse ele, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Então tem muitas pessoas só vigiando, mas não estão orando. Tem muitos que só oram e não vigiam. E aqui a ordem é vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que você tem feito? Você tem tido o seu momento de oração com o Senhor? Porque a oração é o meio que nós falamos com Deus. Você tem vigiado o suficiente para que não caia em tentação? Porque a Bíblia declara, vigiai e orai para que não caiais o quê? Em tentação. Acrescentou mais, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, significando que se os discípulos orassem, o Espírito prevaleceria sobre a carne, porque a oração é um recurso tão importante para nos manter
vigilantes? É uma pergunta. Por que a oração é algo tão importante para nos manter vigilantes? Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. Então ficamos fortes e felizes. Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. O rosto de Moisés resplandecia quando tinha estado com Deus no monte. Está lá em Êxodo 34, 29. Moisés desceu, ficou 40 dias no monte, e aí ele quando desceu com as tábuas dos 10 mandamentos, e o seu rosto resplandecia, brilhava. E as pessoas se assustavam. E ele, para conversar com as pessoas, tinha que colocar um véu. E quando ele saía da presença dos homens e ia na presença de Deus, ele tirava o véu para falar com o Senhor, o seu rosto resplandecia. Diz também lá que, semelhantemente também, Estevão, está lá em Atos 6,15, né? Estevão também tinha um rosto como se fosse um rosto de anjo. As pessoas olhavam para Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem de oração, era um homem que andava vigilante, e quando Estevão orava, o seu rosto parecia ser algo diferente, algo sobrenatural, parecia ter o rosto de um anjo, diante de tanta oração, diante de tanta unção do Espírito Santo. A oração é uma arma eficaz contra Satanás, está lá em Efésios 6,18. Quando combatemos e prevalecemos contra o nosso inimigo, permanecemos vigilantes. A oração é, finalmente, o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. A oração nos enche de sua graça e nos faz pronto para o grande culto nas nuvens. Que Deus nos guarde a todos vigilantes, a fim de podermos ver um dia a glória de Deus. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação, para que não apareça alguma mancha em nossos vestidos, porque qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então precisamos o quê? Orar, estarmos vigilantes e policiarmos a nossa conduta. Muitas das vezes nós fazemos coisas que não chega a ser pecado, mas é algo que não convém para o crente. E isso às vezes pode nos tirar a salvação, isso às vezes pode escandalizar um irmão, uma outra irmã que não tem o entendimento perfeito da palavra. Por isso que a Bíblia diz, né, que nós devemos procurar não pecar e não fazer com que os nossos irmãos venham a pecar através da nossa conduta. Então temos o quê? Que policiar a nossa conduta, estarmos vigilantes e nos mantermos sempre em oração. Por quê, presbítero Márcio? Porque a oração é um meio pelo qual o crente fala com Deus. Nós temos um meio, nós temos um meio de comunicação com o nosso Criador, é através da oração. Deus fala conosco através de sonhos, através de pensamentos. Deus, ele fala ao nosso coração, a sua vontade, e para que isso venha a ser sensível, para que você tenha sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, de perceber Deus falar ao seu coração, é preciso que você venha a estar suscetível ao Espírito Santo. De que maneira? Estudando a palavra de Deus, orando e se mantendo vigilante. Para finalizar, aqui diz: qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Assim estaremos sempre preparados e um dia o veremos tal como ele é. É a promessa do Senhor Jesus. Um dia nós estaremos com o Senhor e realmente veremos como ele o é. Espero que você tenha aprendido bastante essa lição da parábola das 10 virgens, que nós estejamos sempre em oração, vigilantes, porque a meia-noite é um período no qual nós devemos orar, né? Talvez nós não tenhamos esse hábito de orar nas madrugadas, mas através dessa parábola Jesus nos alerta. Será que nós temos feito isso? Para concluir, quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sair-lhe ao encontro. Precisamente isto que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. E nós devemos estar prontos a responder: já a sua noiva se aprontou. Lemos em Mateus 25:7 que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Que Deus permita que as nossas lâmpadas, nas nossas vidas, se cumpram as palavras de Lucas: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias ou lâmpadas, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo passam a abrir-lhe. O Espírito Santo não está despertando hoje, o Espírito Santo nos está despertando hoje para que estejamos nesta condição
estejamos atentos e sensíveis à sua voz. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar esse trimestre com você e vamos estar preparados para o próximo trimestre. Nesse trimestre, nós aprendemos muito através dessas maravilhosas lições da Palavra de Deus. Deus te abençoe, esteja atento, ore e seja vigilante. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.